Mateus 25, a partir do primeiro versículo, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram ou adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Independente da tradução, a história sempre é a mesma. E geralmente nós ouvimos muito essa história na perspectiva da volta de Jesus. Mas a verdade é que essa parábola ela é muito instigante, porque nos faz pensar muitas coisas. Em cada pensamento podemos aprender aqui muito com ela. E na verdade aqui poderíamos aqui citar muitas coisas que nós podemos aprender com essa parábola. Mas apesar dessa parábola ser muito conhecida, de existir muitas pregações, eu acredito que nesta noite nós vamos ouvir algo completamente diferente, principalmente que tem a ver com o posicionamento. O posicionamento, ele sempre vai fazer a total diferença. Aliás, tem um ditado que você conhece muito bem, acho que com certeza você também já ensinou esse ditado ao seu filho, que diz assim: é melhor prevenir do que remediar. O preço da prevenção é infinitamente menor do que o preço de remediar. Por quê? Porque fazer um remendo custa muito. O que é um remendo? Remendo é uma adaptação que nós fazemos para algo que deu errado por falta de prevenção. Por exemplo, se eu busco a prevenção, eu vou sempre me cuidar, e é caro fazer isso. Porém, se eu não me cuidar, mais caro vai ser eu fazer um remendo. Porque remendo vem de remédio. Remédio existe para sarar uma coisa que não deveria existir. Agora é o custo do remédio. E remédio nem sempre é aquela química que você vai na farmácia comprar. Às vezes é o tratamento que nos leva a um hospital. Por exemplo, um exemplo simples. Você vê os meninos aí andando de moto, empinando a moto. Os pais devem dizer: olha, não faz isso. Mas depois que o menino se arrebenta, mais caro é justamente a recuperação. Então, é muito melhor prevenir do que remediar, e isso tem muito a ver com posicionamento. Se posicionar às vezes custa muito caro, porém a falta de posicionamento traz um preço terrível. Mas para nós começarmos, eu quero só te explicar o sentido do que Jesus estava falando nessa parábola. Por quê? Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus, se você volta no capítulo 24, ouça isso. Pedro, no capítulo 24, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui. Mas no capítulo 24, os discípulos vão com Jesus no templo. Então vai Jesus e 13 pessoas. Jesus e os seus discípulos no templo. E aí Jesus começa a dizer: não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. É o versículo 2
do capítulo 24. Então, no versículo 3 do capítulo 24, os discípulos perguntam: Senhor, dize-nos quando vão acontecer essas coisas. Aí Jesus começa a dizer quando. É os textos que você conhece, que já ouviu. E haverá guerras e fomes e mortes e terremoto, pai contra filho, irmão contra irmão. Está tudo isso no capítulo 24. Jesus diz lá: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Tudo no capítulo 24. Então, Jesus continua dizendo no capítulo 24 a respeito dos religiosos. Jesus continua falando das circunstâncias sobre o seu próprio retorno. E aí Jesus conta uma parábola, no 24 ainda, a parábola do servo fiel. Depois Jesus entra no 25 e profere essa parábola, e depois dessa parábola tem a parábola dos talentos. E depois, nos últimos versículos do 25, Jesus fala aí do juízo final. Então, Jesus respondendo uma pergunta que está no versículo 3 do capítulo 24, Jesus constrói todo o capítulo 24 e o capítulo 25. Então, essa parábola aqui, ela é dita, a primeira parábola, que é a do servo fiel, e a parábola dos talentos, as três parábolas falam da mesma coisa, para as mesmas pessoas. Jesus está ali com os 13 discípulos dizendo: olha, vai acontecer assim, assim, assado. Então ele diz, aí conta essa parábola. Qual é o sentido dessa parábola? Jesus pega a figura de um casamento daquela época. O que Jesus descreve nessa parábola aqui é um casamento judaico daquela época. Como é que se dava esse casamento? Tinha um noivo que não via a noiva. Quem cuidava da noiva era uma outra pessoa, e essa noiva tinha... Aqui tem 10 virgens, mas poderia ser 5, poderia ser 20, não tem problema. Quanto mais rica a família, mais amigas a noiva tinha. Então, essas 10 aqui eram as pessoas que cuidariam da noiva e preparariam a noiva para o encontro do noivo. Então, no casamento judaico se dava assim: tinha a noiva, as 10 virgens ali, 10 testemunhas, seja como for, elas cuidariam da noiva. E tudo que o noivo precisava saber da noiva eram essas mulheres que diziam ao noivo, porque o noivo não podia ter contato com a noiva. Era assim que se dava o casamento. Então, no dia do casamento, o que é que acontecia? A noiva ficava em casa, no quarto, esperando o noivo chegar. Só que quem ia ao encontro do noivo eram justamente as suas amigas. Essas 10 aqui, por exemplo. Eram que iam. Então, como não se sabia lá na época o horário que o noivo ia chegar, ele poderia chegar de dia, poderia chegar de noite, não importa. Por isso que o texto diz aí: tardando ele em chegar, elas dormiram. Esse tardando não é que ele demorou em chegar, é porque ele chegou de noite. Então, como ele chegou de noite, elas levaram azeite por isso. Se elas soubessem que ele poderia vir de dia, não seria azeite nem água, nem lâmpada, seria água. Por quê? Por causa do calor da região. Aqui é azeite e lâmpada por causa da noite. Porque se fosse dia, seria água, por conta do calor. Então, elas vão, e é um ritual mesmo de um casamento. Elas vão. Quando vem o noivo, o amigo do noivo grita. Por quê? O noivo vinha, mas vinha também alguém na frente do noivo, anunciando que o noivo está vindo. Eu acredito que você já viu aqui uma cerimônia de casamento. Quando é que eu sei que a noiva vai entrar? Quando as damas vão entrando, quando acontece todo aquele ritual. Todo o ritual de um casamento é para a entrada da noiva. Então, vinha o amigo do noivo dizendo: aí vem o noivo. Então, as virgens vinham ao encontro do amigo e esperavam o noivo. Então, Jesus pega um casamento judaico para explicar para eles essa realidade do que aconteceu aqui. Mas, diante disso tudo, uma pergunta interessante: quem são as 10 virgens? Como eu expliquei, Jesus está falando para os discípulos dele, que lá no capítulo 24, ele está explicando todo esse contexto. Nós temos um hábito de dizer que mulher na Bíblia representa a igreja.
Nessa parábola aqui, as virgens não representam a igreja. As virgens aqui representam liderança de igreja, não representa a igreja. E por que as virgens não representam a igreja? Porque a igreja é a noiva que está no quarto. Quando as 10 vêm, 5 não tem azeite e 5 tem azeite. Então 5 encontram o noivo e vão para o quarto. Lá no quarto está a noiva. Ou seja, entrou 6 pessoas, 5 prudentes e o noivo. E uma já estava lá dentro, que é a esposa ou noiva, dependendo da tradução. Ou seja, eu tenho 7 pessoas. O noivo não casou com as 7. O noivo casou com a esposa. As 5 prudentes apenas testemunharam o casamento. Consegue entender? Então, quem são as virgens? São as lideranças que existem para preparar a noiva. Por isso que um pastor, principalmente a figura do pastor nesse caso, ele precisa de responsabilidade para cuidar bem de uma igreja. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que Deus vai cobrar do pastor as ovelhas, é justamente por isso. Porque o Senhor confiou ao pastor ovelhas e essas ovelhas precisam estar saudáveis, sadias. Essas ovelhas precisam ser cuidadas. Jesus, quando vem, não casa com as virgens, ele casa com a esposa. Basta você ler o texto com mais calma em casa. As virgens são apenas testemunhas que 5 prudentes estão com azeite e conduzem o noivo até a noiva, até o casamento. Consegue entender? Então, nesse caso, por exemplo, se fosse colocar aqui na balança, eu e vocês, eu seria aqui as virgens. Por quê? Porque eu tenho que vigiar, porque o noivo vem. E o noivo sempre vai casar, sempre vai encontrar com vocês. Se eu não vigiar, eu vou perder o casamento. O real sentido é esse que Jesus está explicando. Mas vamos seguir, porque esse, na verdade, não é nem o nosso assunto, de certa forma. As virgens somos nós, a igreja, não nós enquanto liderança, porque a liderança existe para cuidar da igreja. E às vezes aqui entra um mal de muita gente. Nem sempre nós achamos que fazemos parte da igreja, porque às vezes nós falamos muito mal da igreja e isso gera um problema muito grande. Mas a verdade é que as virgens são a igreja, as virgens não, a igreja é a noiva com quem ele entra para casar e as virgens são aqueles que são responsáveis para cuidar da noiva, para ajudar a noiva e serem testemunhas dessa maravilhosa cerimônia que é do casamento judaico. Entendendo isso, a análise principal de Jesus era falar das 5 virgens loucas. Olha só, apesar de todo esse ensino, o objetivo de Jesus não era falar das prudentes, era para falar das loucas. Por quê? Porque infelizmente vivemos em um cenário onde temos pessoas maduras e pessoas imaturas. Vivemos em um cenário onde temos pessoas para crescer e desenvolver e pessoas para talvez terem a vida transformada a partir do entendimento. Foi como eu citei ontem, temos a moça ali que apanha do cara, que sofre do cara, mas não larga o cara. O status do WhatsApp é 1000 juras de amor e maravilha. Então é só para você ter uma ideia que é como uma dessas mulheres loucas. Falta de posicionamento. O sentido de Jesus é justamente explicar essas coisas. E por quê? Porque, infelizmente, são coisas que acabam acontecendo. E na tradução original, essa palavra aqui, louca, essa palavra aqui, tola, ela vai trazer no sentido interior de não pensar no futuro. Quando eu não penso no futuro, eu sou um tolo. Por quê? Porque eu não me preparo para coisas que podem acontecer e com isso comprometo a minha vida. Muitas pessoas poderiam evitar males nas suas vidas. E por que sofrem tanto? Por falta de preparação. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então chega a realidade da vida de forma avassaladora e aí traz um sofrimento muito grande.
Só para você ter uma ideia, na parábola dos talentos, que é a parábola seguinte, existe também um servo mau, e esse servo era mau. Só que o mal de lá da parábola dos talentos é mal de preguiça, mal de não se esforçar em cumprir o seu papel. Então Jesus, em 3 parábolas, uma ele vai falar do servo mau, que é a anterior. Nessa aqui ele vai falar das virgens loucas, que não se prepararam para o futuro. E na parábola dos talentos ele também vai chamar um servo de mau, de irresponsável. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que só pensam no presente e não pensam no futuro. Nós precisamos despertar a nossa consciência para isso. Agora, olha que coisa interessante. As 5 virgens loucas, ao ver suas amigas prudentes levar azeite de reserva, poderia levar também. Por quê? Porque, como eu citei, é melhor prevenir do que remediar. Porém, elas não levaram. Por quê? Porque não queriam responsabilidade, não queriam se esforçar, não queriam pensar na possibilidade de algo dar errado, de uma demora a acontecer. Elas não queriam pagar um preço de apenas levar azeite de reserva. 10 amigas, todas virgens, todas dormiam juntas, cresceram juntas, eram amigas da noiva. Mas 5 tinham atitudes diferentes, atitudes de preguiça, atitudes de não pensar além, atitude de irresponsabilidade, atitude de não fazer previsões futuras. 5 não, pensaram, vou levar comigo azeite. Uma vez um amigo meu falou bem assim comigo, ele viu 2 garrafas de água no carro, e ele falou, para que essa água? Falei, cara, toda vez que eu viajo, eu sempre deixo uma garrafa de água no carro com sabão para eu lavar as mãos e outra com água pura para eu enxaguar as mãos. Também, se o carro der uma pane, eu tenho água para jogar no carro. Além disso, eu trago um kit de ferramenta, porque eu não sei o que pode acontecer. Ele falou, cara, você é muito precavido. Eu falei, mas justamente se eu vou viajar, não sei o que pode acontecer. Pelo menos eu minimizo os males, caso aconteça algum tipo de mal. Tem gente que não pensa nisso. Então, isso acaba comprometendo e muito as nossas vidas, porque nem sempre queremos determinadas responsabilidades, sendo que pagaremos um alto preço por causa dessa falta de responsabilidade. Jesus estava alertando os seus discípulos, dizendo que ele vem, porque ele é o noivo da parábola. Porém, mais importante do que saber que ele vem é estar preparado para um encontro verdadeiro com ele. Uma coisa é certa, o casamento vai acontecer. Era para ser com 10 testemunhas, aconteceu apenas com 5. E não pela vontade do noivo, nem pela vontade da noiva, mas porque dependeu mais das amigas da noiva do que do próprio noivo. O casamento ia acontecer. Eram para ter 10 pessoas ali, só tiveram 5 de testemunha. Por quê? Porque 5, infelizmente, comprometeram muito as suas vidas. Agora, o que é interessante é que nós precisamos, irmãos, nos posicionar profundamente. E por quê? Porque a falta de posicionamento pode roubar de nós as maiores e melhores oportunidades. Eu não sei se você já perdeu alguma oportunidade que você tanto queria na tua vida, mas eu tenho certeza que se você perdeu justamente porque não discerniu o tempo, o momento e o posicionamento. E isso custa muito, mas muito, muito caro mesmo. E por quê? Porque nós colhemos o que nós plantamos. Nós precisamos entender que pode custar caro, mas caro custará a consequência disso que nós estamos vivendo por falta de posicionamento. Todas as 10 mulheres, todas virgens, todas vestindo as mesmas roupas, todas juntas, todas aparentemente iguais por causa do lugar e do estilo de vida. No entanto, 5 delas eram completamente diferentes. E por quê? Porque todos podem fazer as mesmas coisas, podem ser iguais nas práticas, podem andar juntos, mas o que faz a diferença é o que se carrega dentro. Se você carrega tolice dentro de você, ainda que você ande com sábias, você nunca será uma mulher sábia.
Quem olha de longe vê aquelas 10 mulheres parecendo uma multidão, vestindo a mesma roupa, devia imaginar, uau, que lindo, que grupo fantástico. Mas quando chega perto e olha o comportamento, olha a essência que carrega dentro, às vezes se decepciona e se decepciona muito. Por quê? A mulher forte e posicionada é a mulher que carrega dentro dela algo diferente. E esse algo leva ela a agir com sabedoria, se prevenindo para evitar um mal maior e buscando agir corretamente quando algo ruim acontecer para assim minimizar as coisas. As 5 prudentes dormiram, assim como as 5 tolas também. Só que quando todas acordaram, 5 sabiam o que fazer. 5 se desesperaram. Agora, olha que coisa interessante. Não é porque eu sou prudente que eu vou dividir o que eu tenho com alguém que precisa. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa muito bem posicionada, primeiro eu preciso cuidar de mim. Eu não sei se você já andou de avião ou quando você vai andar de avião, mas uma coisa simples. Quando o avião passa por uma certa instabilidade, cai algumas máscaras. E quando caem essas máscaras, o pessoal ali, comissários e tal, ele vai dizer, olha, ponha em você a máscara e não ajude o outro, ainda que seja teu filho que esteja do teu lado. Põe a sua primeiro. Por quê? Primeiro você. Porque se você for colocar o do teu filho, vai faltar oxigênio para você e para ele. Então primeiro tu põe a tua, para depois você ajudar ele. Porque se ele ficar sem oxigênio, como você já colocou a sua, você consegue ajudar ele. Mas se você no ápice do desespero ajudar ele, falta para ele e vai faltar para você também. Então, essa parábola aqui mostra justamente que eu tenho, mas nem tudo que eu tenho, eu devo compartilhar. Por quê? Porque se eu compartilhar, vai faltar para quem não tem, porque quem não tem por irresponsabilidade. E também vai faltar para mim. Então eu preciso discernir quando dar ou não alguma coisa. Porque nem sempre é porque eu tenho vontade de dar que eu devo dar. Então isso tudo já mostra que nós precisamos nos posicionar adequadamente. Temos aqui 2 tipos de mulheres. As loucas e as sábias. As tolas e as insensatas. A pergunta é, qual delas você é? Outra pergunta simples, qual delas, as suas ações, as suas práticas e decisões revelam que você é, levando em consideração que a árvore se conhece pelo fruto. Ontem, conversando com o Moni sobre uma jovem que eu desejo acompanhar, eu falei bem assim para a Moni, a árvore se conhece pelo fruto. Olha como o filho dela anda, que você vai descobrir o tipo de pensamento que a mãe tem. Então, é só para você ter uma ideia que se a árvore se conhece pelo fruto, os nossos frutos, as nossas ações vão revelar quem somos. Se somos pessoas maduras ou irresponsáveis ou imaturas e irresponsáveis. Um exemplo também que eu dei ontem, faça uma comparação sobre a mudança física. Você pode ver com os olhos e saber que houve uma mudança. Essa mudança revela o tipo de administração e de gestão que existe. Porque pensa comigo, você tem dificuldade de confiar em quem faz uso do microfone. Como eu posso confiar em quem faz uso do microfone? Quando eu analiso o que a pessoa faz. É uma lógica simples. Então, é só para você ter uma ideia de que o nosso posicionamento vai fazer a diferença para revelar quem somos. Se somos tolos ou sábios. E vamos finalizar, caminhar para o final. Podemos andar juntos, viver dentro da igreja, jejuar, orar e buscar. Podemos esperar a chegada do noivo e mesmo assim, com todas essas vontades, com todos esses rituais evangélicos, podemos não viver dentro da vontade de Deus, podemos não acessar a vontade de Deus e nem entrar para as bodas do Cordeiro se não sermos conhecidos por Ele, porque ser conhecido por Ele não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu carrego dentro. As 5 sábias, elas tinham azeite, e quando o noivo chegou, a lamparina estava acesa, a lâmpada estava acesa, e o noivo viu, conheço vocês, entrem comigo.
As outras não tinham azeite, o noivo chegou e elas não estavam lá. Quando elas voltaram com azeite, já era tarde demais. Por quê? Porque tem gente que espera para a última hora e complica a sua vida. Precisamos mais do que seguir rituais religiosos, do que viver uma vida pautada no que a religião manda e até mesmo seguir princípios bíblicos e se tornar conhecido pelo Senhor. Nós devemos ir além nessa perspectiva, nos tornando cada vez mais conhecidos dele, como ele disse de Jó a Satanás: conhecestes o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, fiel e temente. O ser mais contra a vontade de Deus é o diabo. E quando o diabo aparece diante de Deus, Deus diz assim: tu estava na terra, não foi? Foi, estava passando por ela, Senhor. Tu viu lá o fulano de tal? Cara 10. Íntegro, sincero, fiel. Deus conhecia Jó. E olha que Jó não conhecia Deus, porque Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar. Eu não tinha experiência com o Senhor. Então agora eu conheço o Senhor. Só que Deus já conhecia Jó de muito tempo. Só para você ter uma ideia. A questão é se Jesus hoje olhasse para você, o que ele diria a partir de todo o sentimento, desejo e vontade que você carrega, a partir das suas práticas e atitudes, a partir dos seus posicionamentos. Que tipo de mulher, por exemplo, desses dois grupos, tola ou sábia? As nossas atitudes responderão por nós. E é por isso que nós precisamos nos posicionar, para não sermos condenados achando nós que estamos agindo corretamente e estando nós contra a vontade de Deus. A sabedoria da mulher improvável foi manifestada através do azeite de reserva que ela levou. O oposto também é verdadeiro. A loucura ou tolice foi manifestada a partir da oportunidade de levar azeite, mas menosprezar por não buscar se prevenir. 5. Recusaram se prevenir. 5. Optaram por não se prevenir. 5. Optaram por viver a vida deixa a vida me levar, a vida leva eu. 5. Optaram, infelizmente, pela falta de esforço. Só que isso tudo só implica no final. Nós somos uma geração que nem sempre pensamos no final. E aqui, para finalizar, eu digo para você, em nome de Jesus, recebe esta palavra entendendo a importância do teu posicionamento. Porque hoje se posicionar custa caro. Porém, mais caro e danoso custará a falta de posicionamento. Por quê? Porque a falta de posicionamento traz consequências drásticas sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. 5 dessas mulheres aqui perderam a oportunidade única de suas vidas. Pagaram um alto preço sendo virgens, porque não se corromperam. Pagaram um alto preço estando com as pessoas certas, porque as outras 5 eram prudentes, estavam certas. Passaram a vida ali dentro de tudo que a religião diz, mas carregavam dentro de si preguiça. Carregaram dentro de si falta de esforço. Eu tenho certeza que você conhece, ou aqui ou de fora daqui, irmãos que, eu não vou falar que são preguiçosos, mas que não se esforçam, por exemplo, seja para estar aqui ou seja para fazer algo de Deus. Sempre tem uma desculpa. Quando se trata de alguma coisa de Deus, sempre tem uma desculpa. Só que eu oro, eu busco, eu adoro ao Senhor, mas sempre quando se trata de fazer algo, há uma desculpa. Porém, no final, porque Jesus está voltando, no final, cada um vai para rumos diferentes. E aí a pessoa que teve preguiça, ela vai dizer: cresci na igreja, sempre tive na igreja, sempre orei, sempre busquei, mas não tinha reserva. O que faz a diferença na tua vida é justamente o tipo de reserva. Pode custar, por exemplo, para você estar aqui um dia de hoje, levando em consideração o cansaço, o estresse da vida, pode custar muito. Mas eu te pergunto, onde você ouviria uma palavra como essa? Que dá direção
e que pode mudar o teu destino se você se posicionar corretamente. Mas aí a preguiça de muita gente, a falta de esforço de muita gente, as desculpas de muita gente nos leva a decisões diferentes. E lá na frente, eu não sei porque a minha vida está uma bagunça. Porque de repente, Jesus queria falar comigo em determinados dias. Só que eu não estou citando isso porque estamos aqui. Praticamente toda a igreja passa por isso. E de muito tempo. E onde é que está o problema? É que nós somos virgens. Fazemos parte das virgens. Só que são duas. As prudentes e as tolas. Achamos que porque estamos na igreja, somos pessoas certas e compromissadas. Só que estar na igreja não é suficiente. Crescer na igreja não é suficiente. Por isso, em nome de Jesus, entenda isso. Guarde isso dentro de você. O teu posicionamento faz a total diferença na tua vida. O dia de hoje, ele celebra a importância da mulher. Só que a mulher não precisa ser lembrada em um único dia. A mulher deveria ser lembrada todos os dias. Só para você ter uma ideia, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz, Deus disse, quando há o pecado, Deus chama lá Adão e diz assim, do suor do teu rosto comerás. Deus diz à serpente, você se rastejarás e pó comerás. E Deus diz à mulher, porém inimizade entre ti e a mulher. A guerra espiritual não é do diabo contra o homem, é do diabo contra a mulher. Só que a falta de entendimento, tanto do homem como da mulher, faz com que nós não discernamos a importância dela. E é por isso que na humanidade, geralmente, vemos as mulheres sendo tidas como objeto, não sendo valorizadas como deveriam ser valorizadas, não sendo cuidadas como deveriam ser cuidadas. Como eu disse no encontro aqui na igreja, e como eu acho que eu já falei isso aqui também ano passado, a nossa existência só é melhor por causa das mulheres. E talvez a gente não precisa nem ir muito longe não. Tira uma mulher da nossa vida, sai tu de casa por um dia e deixa só o marido ou os filhos lá. Quando você voltar vai ser um caos. E eu não falo isso para dizer que a mulher é boa, não, é porque é a realidade. Tira a mulher uma semana de casa, deixa só o marido. Eu conversei com um pastor um dia desses, o pastor me falou que de fome ele não morre porque ele sabe fritar ovo. Quando a mulher dele vai passar um final de semana fora, ele só almoça no restaurante e de noite come lanche na rua. Eu gosto de fazer cálculo. Se você imaginar que um almoço custa em média R$20, 3 dias é 60 conto só de comida meio-dia. Agora pensa café da manhã e da noite. Então quando a mulher sai, o cara gasta quase R$200 só para comer, porque não sabe fazer comida. Veja a importância de uma mulher na vida do homem, levando em consideração que a comida de fora é muito pior, porque a comida de casa é saudável. Então, isso é para nos trazer a consciência da importância, por exemplo, de você enquanto mulher. Só que saber disso não é suficiente se você não se posicionar. Por isso, o objetivo da palavra de Jesus aqui é falar para os seus discípulos, porque as virgens são os discípulos, se posicionem. E aqui eu falo para vocês, apesar de poucas, se posicionem. Por quê? Porque o seu filho precisa de você, o seu marido precisa de você. A tua casa não é edificada pelaquilo que o marido traz, é pela tua sabedoria. A tua casa não é edificada pelaquilo que os filhos fazem, é pela tua sabedoria. O dinheiro vem do marido, pode ser, porque geralmente o homem trabalha, aí o marido pode cuidar, e isso, aquilo outro. Mas quem edifica é a mulher. Na verdade, o homem não consegue edificar, ele não tem sabedoria para isso. Ele tem sabedoria para trabalhar, e força também. Mas para edificar é a mulher. Só que uma mulher posicionada, ela edifica. Mas uma mulher sem posição, fora do posicionamento, ela é tida como tola e destrói. Talvez seja isso que Salomão quis dizer. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as suas próprias mãos. Por quê? Porque a sábia edifica porque se posiciona corretamente. E a tola não é que ela é tola. Ela não se posiciona porque não se preocupa. Para que eu vou edificar? Para que eu vou construir? Para que eu vou me esforçar tanto? Deixa aí. E quando o tempo passa, nós
vemos o caos. Por isso, irmãs, mesmo sendo difícil por causa do cenário do mundo, mesmo sendo delicado, se posicione, porque amanhã, quando a realidade da vida chegar para todos e de igual forma, a tua casa estará edificada, fortalecida, de pé. Como a casa de muita gente, muitas pessoas poderiam estar e infelizmente não estarão. Eu vou finalizar, mas só esse exemplo, eu disse ontem na reunião. Olha para os meninos aqui. Se você fizer um paralelo dos meninos aqui e dos outros meninos, de filhos de irmãs que vocês conhecem, que têm a mesma idade, onde esses meninos estão e como estão os seus filhos. Em pouco tempo, os seus filhos estão cantando, se desenvolvendo e buscando crescer. E os outros, como estão?